Olá, buscadores da Super Saúde, queridos e queridas participantes do Congresso da Super Saúde. Esse ano focando na cura de doenças. Hoje nós vamos falar de uma coisa que parece que é apenas estética, mas é muito mais do que estética. Nós vamos falar sobre queda de cabelo, sobre alopécia. Será possível evitar a queda de cabelo? Será possível reverter queda de cabelo? E para falar nisso, estamos aqui com a presença do já meu amigo Lucas Fostinoni, que é o maior especialista, no meu entender, de tricologia do Brasil. Lucas, muito obrigado pela tua gentileza. Nós estamos gravando essa entrevista no momento de férias do Lucas. Ele abriu mão de um tempinho das suas férias, da sua lua de mel, para conversar com vocês e explicar um pouquinho sobre queda de cabelo. Que bacana, doutor. Primeiramente, é um prazer estar novamente aqui levando esses conhecimentos. Admiro muito o teu trabalho, está buscando realmente a cura das doenças, buscar a origem do problema. E o cabelo também acontece isso, né? O cabelo é um sinal de que alguma coisa não vai bem na saúde. Então, a gente está tratando o cabelo não é simplesmente uma coisa estética, mas a gente está trazendo a saúde como um todo, né? E a gente tem várias novidades agora do último Congresso Mundial de Cabelos, que aconteceu semana passada na Austrália. Então, já passando para vocês essas novidades. Só para você ter uma ideia, doutor, tinha somente 3 médicos brasileiros. Então, tem muita coisa legal que realmente a gente vai poder estar passando para vocês nessa palestra aqui, né? Então, vamos começar já entendendo por que cai cabelo. O cabelo é um marcador biológico bem importante no corpo, né? Então, quando o corpo tem algum tipo de restrição de vitaminas, minerais, algum tipo de inflamação, algum tipo de distúrbios autoimune, então o cabelo geralmente é o primeiro a ser afetado. Porque justamente o cabelo, a barba, a pele e unhas são anexos, são partes do corpo que não são tão importantes, digamos assim. E o corpo acaba tirando essas vitaminas, minerais, direcionando para outras regiões. Por exemplo, podemos citar aqui, por exemplo, mulheres que têm deficiência de ferro, mulheres que têm menstruação exagerada, mulheres que saíram de uma gravidez, uma amamentação, o corpo tira a ferritina, o ferro do cabelo e manda para outras funções mais vitais. E aí isso gera bastante queda de cabelo, falta de energia. Então o cabelo acaba gerando isso. Então ele é um marcador biológico da nossa saúde. Isso, inclusive, esse raciocínio vale para as pessoas que têm uma queda de cabelo dita genética? Sim, com certeza, doutor. Existe uma queda genética, mas essa genética, digamos, é só uma parte do problema. Tanto é que hoje em dia a gente tem muitas jovens, pessoas ali de 16, 17 anos que estão tendo uma queda de cabelo importante, mesmo sem ter essa parte genética. Então, assim, você ter uma genética não quer dizer que vai ser definitivo que você vai ter queda de cabelo, que você vai ficar calvo. Mas significa sim que os seus hábitos de vida, a maneira que você leva o controle do estresse, o uso de vitaminas, minerais, isso sim vai determinar se você vai ter queda de cabelo. Então a genética, ela é somente uma parte do problema, mas o estilo de vida moderno hoje, a alimentação inadequada, vem trazendo cada vez mais precoce alguns casos aí de calvície e queda de cabelo. Nesse estilo de vida, eu estava também analisando de que hoje, mesmo que tu tenha uma alimentação dita saudável, ela nunca é completamente rica em todos os nutrientes e micronutrientes que precisa para a saúde. Então, é necessário para um jovem que começa a ter... Não, vamos deixar para depois essa pergunta. Vamos continuar assim. O que um jovem tem que fazer que tem uma história familiar de calvície? O que ele tem que fazer para nunca entrar na calvície? Nossa, muito boa pergunta, né? E para quem não me conhece, está assistindo aqui, me vê com todo esse cabelo aqui, mas não sabe, né, que eu passei por esse processo. Eu, com uns 16, 17 anos, já comecei a perder cabelo, de forma quando eu tinha 23, 24 anos, eu estava bem careca. Então, assim, a dica que eu poderia dar para um jovem é começar o quanto antes. Mudar hábitos de vida, melhorar a qualidade de sono, melhorar a qualidade de alimentação e principalmente de suplementação. Tem vários suplementos que ajudam bastante a prevenir. Porque o nosso cabelo, eu gosto de passar para as pessoas que é como se fosse uma planta, uma semente, que se ela não for regada, se ela não tiver adubo, não tiver uma boa terra, ela morre. De uma vez que essa semente morreu, infelizmente é irreversível. Então, quanto antes a gente conseguir recuperar, estimular o crescimento do cabelo, é interessante, para prevenir realmente uma queda de cabelo, uma calvície a longo prazo. Uma alimentação prejudicial para o cabelo, como seria?
Doutor, hoje em dia, as dietas industriais, né, como a gente observa nos Estados Unidos, que é onde eu moro, a base de fast food, de muitos carboidratos simples, de pizza, substâncias que são altamente inflamatórias, essas são extremamente lesivas para o cabelo. Então, o cabelo acaba sofrendo muito com isso. Principalmente as mulheres que já têm, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, que têm resistência insulínica. Essas mulheres que consomem muito refrigerante, muito açúcar simples, acabam aumentando ainda mais os picos de insulina, gerando aumento da oleosidade, gerando aumento da produção do hormônio da calvície, que é a DHT, e gerando também essa inflamação crônica no corpo. Então, todos esses alimentos eles são considerados ruins para a pele, para a unha, para o cabelo e também causam envelhecimento precoce, por fazer o fenômeno da glicação, né? Fazer a quebra exagerada então das proteínas, tanto do colágeno quanto dos fios de cabelo, gerando então envelhecimento precoce. E é uma relação importante ou não entre o intestino saudável e a manutenção do cabelo? Sim, com certeza, doutor. Cada vez mais os congressos científicos vêm demonstrando a importância da microbiota, do microbioma, tanto capilar quanto intestinal, relacionado a essa parte do intestino. Então, é muito comum te ver muitas pessoas que tomam vitaminas para o cabelo e simplesmente não tem resultado, porque o intestino dela está muito permeável, ela não está conseguindo absorver de maneira adequada. Então, você ter uma boa saúde intestinal para o cabelo é extremamente importante, principalmente para as pessoas que sofrem de doenças autoimunes. Podemos citar aqui, por exemplo, a alopecia areata, em que é uma doença autoimune que o corpo produz anticorpos que destroem o folículo. Então, a pessoa fica com falhas no cabelo, falhas na barba. Esses linfócitos, eles são criados na parte intestinal. Então, a pessoa que tem uma microbiota alterada, que ela tem ali intolerância a alimentares, que ela tem consumo de glúten exagerado, consumo de lactose, ela cria esses linfócitos que vão atacar o cabelo. E, inclusive, você tratando esse microbioma, consegue te trazer bastante resultado. E um trabalho científico foi apresentado bem interessante nesse último congresso, foi em relação ao transplante de fezes. Então, nos Estados Unidos, eles pegam a microbiota de uma pessoa saudável, colocam numa cápsula, fazendo uma espécie de transplante, e a pessoa consome. Parece uma coisa, digamos assim, meio nojenta, meio inadequada, mas isso percebe-se que você consegue colonizar o intestino com bactérias boas, que vão melhorar a absorção de vitaminas e melhorar o crescimento do cabelo. Então, já foi demonstrado que algumas doenças capilares, por exemplo, a alopecia areata, podem ser curadas com esse tipo de procedimento. Tu falou microbioma capilar. Existe um microbioma favorável no cabelo? Sim, com certeza, doutor. Cada vez mais vem sendo estudado a questão das bactérias e fungos que são benéficos para o cabelo. Então, aquelas pessoas que vivem estressadas, que consomem esses tipos de carboidratos em excesso, eles vão alterando o microbioma capilar. E esses microbiomas, essas bactérias, elas são capazes de ativar o sistema imune de maneira inadequada, de gerar inflamação, de gerar oleosidade. Então, tem muita pessoa que tem aquele couro cabeludo oleoso, descamativo, com caspa, com psoríase, e acha que é simplesmente uma questão genética, né? Mas isso, hoje em dia, a gente sabe que o microbioma está muito, muito relacionado a essa parte. As bactérias ruins geram mais inflamação, descamação e pioram esses quadros, causando um ciclo vicioso. E esse uso muito grande de substâncias químicas, shampoos, condicionadores, tinturas no cabelo, não destrói a microbiota? Sim, com certeza, doutor. Tem estudos que demonstram que por mais que você lave o cabelo com água, quando você usa um shampoo industrial que contém conservantes, que contém parabenos, que contém sulfatos, ele ainda assim permanece no couro cabeludo. E isso vai gerando inflamação ao longo do tempo. Então é realmente interessante a gente buscar por uma linha mais natural. Nós temos vários chás que ajudam bastante, chá da goiabeira, chá da alecrim, que melhoram muito essa microbiota, reduzem a inflamação do couro cabeludo e podem ser bem benéficos aí, coisas que as pessoas podem usar em casa e sem custo também, né? Tu diz chá de uso local. Uso local, exatamente, para melhorar justamente esse fator inflamatório e da microbiota. Chá de alecrim, então esse é o mais comum aí que me chamou a atenção. E o uso de shampoo? Eu particularmente, tenho pouco cabelo, eu só lavo com água. Mas quem sente necessidade de usar shampoo, qual seria o shampoo indicado? Existem vários componentes que são orientados em relação à questão do shampoo. O shampoo é interessante porque ele vai fazer uma limpeza mais profunda, vai remover o sebo e a oleosidade. Toda vez que a gente tem sebo e oleosidade no couro cabeludo, ele acaba dissolvendo a DHT, que é o hormônio da calvície. E isso acaba piorando ainda mais a queda de cabelo. Então, tem shampoos que têm substâncias, por exemplo, o extrato de guaraná,
que ajuda a estimular o crescimento do cabelo por conter a cafeína. Podemos citar aqui também, né, como eu falei, o extrato de alecrim, que já foi demonstrado em estudos científicos que ele tem um efeito muito semelhante ao minoxidil, que é o medicamento que é utilizado. E sempre que possível a gente evitar esses shampoos industriais de supermercado, que têm excesso de conservantes, que contêm substâncias classificadas como detergentes, que são exatamente aqueles detergentes que são utilizados, então, para lavar louça, para lavar roupa, que isso é extremamente lesivo para o nosso couro cabeludo e a microbiota e o fio também, né? Esses shampoos industrializados, eles têm um efeito rebote, tem uma oleosidade que é importante para a pele. Os shampoos tiram excesso e tiram até a oleosidade necessária, fazendo com que o couro cabeludo aumente a produção de oleosidade. Existe isso? Sim, com certeza. Tem muitas pessoas que têm um couro cabeludo extremamente oleoso e aí acabam lavando demais com esses shampoos, né, digamos, industrializados. E esses detergentes, eles acabam removendo o excesso de sebo. O corpo detecta e ele faz o efeito rebote. Ele produz ainda mais sebo, mais oleosidade, e esse sebo leva consigo, então, mais hormônios ruins. Ele fornece, então, alimentos para que essas bactérias e fungos se alimentem desse sebo, piorando ainda mais a inflamação e o ciclo da proliferação. Então, realmente é bem interessante. A pessoa que tem muita oleosidade, ela não deve lavar mais do que 2 vezes por dia. Se ela lavar 3 vezes por dia, ela traz mais efeito rebote, causa mais danos do que em relação a lavar somente 2 vezes. Então, é interessante realmente essa relação, né? Mas ainda ficou uma dúvida no ar. Se não dá para comprar shampoo industrializado, supermercados e farmácias e tal, onde que a gente encontra um shampoo que tu acha que seria adequado? Não querendo puxar a sardinha para o nosso lado aqui da Eclair, né, mas a gente está sempre buscando, né, trazer substâncias naturais, efetivas e cientificamente comprovadas. Então, a gente desenvolveu um shampoo chamado Speed Hair, que ele contém substâncias naturais, já tem o óleo de alecrim, já tem o extrato do guaraná, já tem extrato da goiabeira, que isso faz redução da inflamação, faz a limpeza profunda, controlando o excesso de oleosidade e também melhorando a microbiota. Ele mata as bactérias e fungos ruins e cultiva as bactérias e fungos bons, que são benéficos ali para manter o pH correto do couro cabeludo. Então, é uma sugestão aí para quem está assistindo então, a gente. Momento plim-plim, então. Onde achar esse shampoo? No site da Eclair, eclair.com.br, a gente criou esse shampoo bem legal, que realmente, assim, ele é diferenciado e baseado em artigos científicos, né? E tem um valor bem em conta também, bem acessível para todo mundo que está assistindo. Voltando ao nosso tema aqui, assim, qual é a importância do exercício na manutenção da saúde do couro cabeludo? Isso é outro detalhe também bem importante, doutor. Muitas pessoas, às vezes, acabam negligenciando a questão do exercício, né? E, principalmente, essas pessoas que têm muito sebo, que têm muita oleosidade no couro cabeludo, esse sebo ele fica retido da parte interna. Por mais que você lave o couro cabeludo, a quantidade de sebo que está incrustado ele ainda permanece. Então, a pessoa que faz exercícios que se suam bastante, que fazem aumento da frequência cardíaca, esse suor liberado, ele ajuda a soltar esses plugs de sebo e oleosidade. Então, é como se fosse uma limpeza de dentro para fora. Isso serve também para quem tem espinha, quem tem acne, isso acaba limpando os poros internamente. Você limpa externamente com shampoos e sabonetes e internamente com produtos que vão melhorar, internamente com exercício que vai soltar esse suor e vai ajudar bastante. Então, é um suor bastante benéfico aí que traz bastante resultado positivo também, né? Eu tenho notado que o melhor desintoxicante que existe para o corpo, o melhor detox, é a sudorese proveniente do exercício. Sim. E a sudorese da sauna ajuda também? Se a pessoa tem tendência a ter muita oleosidade na pele e tudo, é interessante não praticar tanta sauna. Toda vez que a gente estimula a glândula sebácea com calor, ela produz mais sebo, é um efeito rebote que nós temos naturalmente. Então, o calor, dependendo da quantidade, da exposição, e o infravermelho também, ele é degradante. Então, o colágeno, ele é degradado pela radiação ultravioleta do tipo A, ultravioleta do tipo B, mas a gente não pode esquecer dos raios infravermelhos também. Então, mulheres que trabalham, por exemplo, naquela chapa do fogão, e recebe muito calor no rosto, mesmo que não seja uma radiação visível do tipo VA ou VB, ele ainda tem a questão do infravermelho, que pode degradar o colágeno. Então, é interessante não usar muito se a pessoa tem muita oleosidade ou queda de cabelo. Você falou há pouco aí sobre o estresse. O estresse produz cortisol. E como que o cortisol vai afetar lá o folículo piloso, o couro cabeludo?
Sim, doutor. O cortisol é extremamente importante no ciclo capilar. Antigamente acreditava-se que o cortisol ele simplesmente era proveniente ali das glândulas suprarenais e tudo. E hoje em dia sabe que o próprio folículo ele tem uma glândulazinha de produção de cortisol que se autorregula. Então, quando a pessoa está muito nervosa, as próprias glândulas de cortisol presentes na base do couro cabeludo, elas produzem esse cortisol, que numa quantidade um pouco mais elevada vai reduzir a fase de crescimento. E se aumentar esse cortisol, ele vai parar o crescimento e aumentando ainda mais se a pessoa que não dorme bem, que vive estressada, ela vai gerar queda de cabelo. Então, já pensou? Então, o próprio cabelo, ele é autorregulado pelo cortisol que ele mesmo produz. Então, quanto mais a gente conseguir regular em níveis ideais, evitar o estresse do dia a dia, né, boa noite de sono, exercício físico, ajuda bastante nessa questão também. Ah, perfeito. Aqui, duas participantes ao vivo aqui estão falando sobre a alopecia androgenética feminina e estão provavelmente muito preocupados. Tem como reverter? Sim, doutor, com certeza. Né? Hoje em dia a gente vê cada vez mais mulheres tendo esse tipo de problema, que nada mais é do que a calvície feminina. Mulheres estão tendo excesso de queda de cabelo como se fossem homens. Isso se deve a uma série de fatores, por exemplo, o excesso de hormônios. Hoje em dia, muitos alimentos que a gente consome contêm hormônios que acabam virando precursores de hormônios masculinos. Leite de caixinha industrializado, as carnes que não são orgânicas contêm hormônios para o boi ganhar peso, e isso vira um pró-hormônio que vai afinar o cabelo. Então, essas mulheres vão absorvendo essa carga maior de hormônios ao longo da vida, e isso vai gerando afinamento como se fosse um homem. E é possível, sim, reverter, justamente equilibrando a balança, voltando os níveis de estrogênio, de progesterona e reduzindo esses hormônios ruins derivados da testosterona e DHT. Mas é possível sim, com certeza. Então, se é possível reverter a alopecia androgenética, se é possível reverter a alopecia autoimune, sim, nós estamos falando, então, da possibilidade de reverter qualquer tipo de queda de cabelo? Hoje em dia, se a pessoa tiver os folículos viáveis, mesmo que microscópios, é possível sim reverter, né? Então a gente tem vários casos em que a pessoa não tinha fios visíveis a olho nu, mas na microscopia ela tinha as sementes, eles tinham os folículos vivos. E a gente fazendo todas essas mudanças de hábito de vida, questão então de cuidados com o couro cabeludo, a gente conseguiu realmente reverter, né? Até eu quero ver se eu consigo aqui espelhar minha tela para mostrar para vocês o quadro que eu apresentei agora aqui no Congresso Internacional. Foi um caso bem interessante que ilustra bem isso aí, doutor. Que esse foi um caso, assim, sensacional, que esse paciente era um caso que deveria fazer um transplante capilar. Mas ele seguindo essas mudanças de hábito de vida, repondo essas vitaminas, minerais, tudo que a gente está conversando aqui, ele teve um resultado semelhante a uma pessoa que fez uma cirurgia agressiva, invasiva, somente com mudanças de hábito de vida. Então, só realmente para mostrar que é possível, sim, reversão da calvície, da alopecia androgenética com tratamentos naturais, com vitaminas, minerais aí, e manter esse resultado a longo prazo. Falou vitaminas e minerais, e é o momento da gente falar nisso. Quais são os suplementos que favorecem a recuperação da calvície? Existem muitos suplementos, doutor, que atuam em cada ponto. Por exemplo, suplementos que atuam na parte hormonal, reduzindo esses níveis de DHT. Por exemplo, podemos citar aqui a maca peruana, que além de melhorar a libido, dar mais exposição, ela também ajuda a organizar esses níveis de questão hormonal. Tem muitos homens, muitas mulheres que têm medo de que tratamento de cabelo tenha problema de libido, e, por exemplo, tem fitoterápicos, por exemplo, a maca peruana, o pigeon africano, que fazem justamente o oposto. Eles melhoram a libido, melhoram a fertilidade, melhoram a qualidade de espermatozoide para aquele homem que quer engravidar a mulher, e melhora também o cabelo. Então, só para mostrar que realmente tem como ter mais saúde e ter cabelo e quebrar um pouquinho desses mitos relacionados aí à questão sexual, que é uma coisa que preocupa bastante os homens e algumas mulheres também, né? E também, por exemplo, outros minerais, por exemplo, podemos citar o zinco também, extremamente importante para quem sofre com queda de cabelo, principalmente os homens. O zinco está relacionado à produção de células da camada da epiderme. Então, quem tem doenças escamativas, por exemplo, dermatite seborreica, psoríase, tem que suplementar zinco, porque é justamente um defeito na produção das últimas camadas do epitélio mais superficial que não são formadas de maneira adequada. E o zinco regula essa proliferação, então ajuda bastante aí quem sofre de calvície e queda de cabelo. Na dose de 15 miligramas por 1 de cobre, tu usa essa combinação? Isso, exatamente. Uma dose de 15, 20 miligramas já ajuda bastante, principalmente os homens que têm mais tendência a ter deficiência de zinco, né? Então é excelente.
Mais algum suplemento indicado, vitamina, algum micronutriente? Sim, com certeza. A gente poderia, né, ficar aqui uma semana inteira falando a respeito de vitaminas, minerais, mas eu poderia citar também aqui a importância extremamente grande da vitamina D, principalmente quem sofre de doenças autoimunes capilares, líquen plano pilar, alopecia frontal fibrosante, alopecia areata. Os estudos científicos demonstram que o nível ideal seria em torno de 70, mais ou menos. E eu digo isso porque, às vezes, a pessoa vai no médico, o nível dela está 20, 25, e o médico fala, tá tudo ok, não precisa suplementar. Mas se você conseguir colocar no nível em torno de 70, 80, os estudos demonstram que você tem um efeito anti-inflamatório, que você prolonga a fase anágena, que você aumenta bastante a regulagem do sistema imune, de maneira que o teu cabelo cresça de uma maneira mais adequada. E a coloração do cabelo, pode, quem tem cabelo branco, que nem eu, pode voltar a ficar com o cabelo bonitão, que nem o teu? Pois é, isso é uma coisa que preocupa muita gente, tanto homens quanto mulheres, né? Uma vez, doutor, que o melanócito ele parou de pigmentar, infelizmente não tem como reverter. Mas o que a gente consegue fazer é postergar esse momento, né? Chegar aquele momento dos cabelos brancos, infelizmente vai chegar, mas a gente consegue postergar ao máximo. E também os estudos científicos demonstram que os níveis de vitamina B12 e ácido fólico, quando estão no nível muito baixo, isso causa bastante a questão de queda de cabelo. E como o doutor citou ali, o cobre também é extremamente importante, porque o cobre é uma molécula que auxilia na produção da melanina. Então, a gente suplementando vitamina B12, o ácido fólico e o cobre ajuda bastante, então, a você pigmentar mais o cabelo, deixar ele mais forte, mais saudável. E agora, direto da fonte, saindo do Congresso Internacional de Tricologia, quais são as novidades que tu viu lá? Teve muita coisa relacionada à questão de células-tronco, de clonagem capilar. Então, um centro de estudo japonês mostrou que mais uns 5, 6 anos estaremos aí próximo da clonagem capilar, em que vai ser literalmente a cura da calvície. Nós vamos poder pegar um fio saudável e fazer réplicas daquele fio e colocar em todo o couro cabeludo para que ele cresça forte e saudável. Então, estamos chegando nesse ponto aí que a cura da calvície, né, está chegando cada vez mais próximo, né? Mas foi uma apresentação realmente aí que foi mudança de paradigmas aí na tricologia. Né? E que mais? Eu estou com sede de aprendizado. Sim. Muita coisa relacionada à questão de microbioma capilar, né? Então, existem fitoterápicos que melhoram essa questão. Antigamente, acreditava-se que o couro cabeludo tinha que ser isento de bactérias e fungos, mas hoje em dia já sabe que tem algumas cepas de bactérias que são interessantes. E você utilizando um shampoo com probióticos, assim como você consome probióticos ou pré-bióticos, você utilizando no shampoo, você pode ajudar a colonizar essa microbiota e nutrir esse cabelo de uma maneira mais forte, mais saudável. Então, outra coisa bem interessante aí em relação à questão de crescimento capilar. Beleza, muita informação importante. Eu acho que está deixando os nossos participantes bem felizes. E agora eu gostaria que tu desse uma mensagem. Eu sempre termino essas entrevistas com uma mensagem de esperança e de otimismo para todo mundo que está assistindo. Sim. A mensagem que eu gostaria de dar, doutor, é assim, não desista do seu cabelo, não interessa o nível que ele esteja. Tem muitos homens que às vezes estão ficando calvos, estão perdendo cabelo, fala, eu vou deixar o cabelo cair todo, depois eu raspo e fica por isso mesmo, né? Mas não, se você está com queda de cabelo, se está com calvície, saiba que hoje em dia existem novidades. Infelizmente, não são coisas tão difundidas no Brasil. Só para você ter uma ideia, doutor, eu sou o único médico brasileiro que foi aceito pela Sociedade Internacional de Tricologia. Então, todas essas novidades, todos esses estudos científicos que eu trago aqui, ainda tem muita coisa que não chegou no Brasil. Mas se as pessoas tiverem acesso, as pessoas buscarem informação, realmente buscarem tratar a saúde como uma maneira mais completa, com certeza conseguem recuperar o cabelo de uma maneira mais satisfatória e também a saúde, né? Não tem como a gente recuperar o cabelo sem recuperar a saúde como um todo. Então, fica a dica aí, né, de você usar o cabelo como uma âncora para você trazer tua autoestima de volta e tua saúde de volta também. Né? Perfeito, maravilhoso. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço, uma super saúde e até o Congresso. E você que já está no Congresso, parabéns por estar aqui, porque está recebendo informações que vão significativamente melhorar a tua saúde. Um abraço para todos e até a nossa próxima aula.